Pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula. Nessa aula eu resolvi trazer para vocês um exercício que envolve a distribuição normal, tá? É um problema que muita gente se embanana para resolver e a gente vai sanar essa dúvida de uma vez por todas. O que diz essa questão? Duas máquinas estão sendo comparadas quanto ao desempenho. O número de peças fabricadas por hora pode ser modelado pela distribuição normal com parâmetros dados na tabela. Aí ele dá aí as máquinas A e B, a média de produção de peças, que é esse mizinho aqui, né? E aqui o sigma ao quadrado, que é a variância, tá? Então a variância para a máquina A é 400 e a variância para a máquina B é 625, tá? E aí ele fala o seguinte: um índice de produtividade foi definido pela probabilidade de produzir de 80 a 120, né, peças, onde um índice maior indica um melhor desempenho. Calcule os índices de produtividade para cada uma das máquinas. Bom, ele quer saber, pessoal, em suma, qual das máquinas vai ser melhor, se vai ser a máquina A ou a máquina B, tá? Nessa capacidade aí de produzir de 80 a 120 peças. Então vamos lá, vamos atacar esse problema aí. A gente define aí, pessoal, a probabilidade de x entre 80 e 120 como o índice de produtividade, né? Então ele fala ali no enunciado, a probabilidade de produzir de 80 a 120 peças. Então a gente começa simples, pessoal, a gente começa fazendo essa anotação aí. A probabilidade de a produção de peças estar entre 80 e 120 é o nosso índice de produtividade. Vamos ver então primeiro para a máquina A, pessoal. A probabilidade de a produção de peças estar entre 80 e 120. Para isso, pessoal, partindo dessa expressão aqui, x entre 80 e 120, a gente tem que achar esse carinha aqui, ó, x menos mi sobre sigma, né? Vamos colocar aqui, ó, x menos mi, a média, sobre sigma, tá? A gente vai chamar isso de z, tá certo, pessoal? É uma variável muito utilizada para trabalhar com distribuição normal. Então, o que a gente fez aqui? A gente subtraiu a média de A e dividiu por sigma de A, tá certo? Então, vai ficar 80 menos a média de A dividido por sigma de A. X menos a média de A dividido por sigma de A. 120 menos a média de A dividido por sigma de A. Tá certo, pessoal? E aí isso aí vai ficar dessa forma. Vai ficar 80 menos 110 dividido por 20, né? Menor do que ZA, menor do que 120 menos 110 dividido por 20. Isso aí vai ser a mesma coisa que a probabilidade de ZA, né? Lembrando que o nosso Z é essa anotação aqui, né? Está entre menos 1,5 e 0,5. E aí, pessoal, a gente vai ter que fazer uso dessa tabela aqui, ó, a tabela de distribuição normal padrão, tá certo? Em que o corpo da tabela ele dá a probabilidade P, tal que P é a probabilidade de a variável Z estar entre 0 e um ZC, Z crítico, né? Então, como é que se dá isso aí? Ora, a gente tem aqui o gráfico de sino, né? O gráfico da distribuição normal, e o corpo da tabela dá aquela probabilidade ali, do Z estar naquela região, entre 0 e o Z crítico, tá certo? Então, aqui, ó, nessa coluna aqui, vai estar a parte inteira e a primeira parte decimal de Z crítico, tá certo? E aqui, nessa linha aqui, vai ficar a segunda parte decimal de Z crítico, ok? Então vamos ver como é que isso aí funciona. O que nós queremos? Nós queremos essa região aqui, ou seja, em que o ZA está entre menos 1,5 e 0,5. Então a gente faz um desenho bem tranquilo aqui, ó. O ZA tem que estar entre menos 1,5 e 0,5. Em outras palavras, vai ser a probabilidade de Z estar entre menos 1,5 e 0, mais a probabilidade de Z estar entre 0 e 0,5. Só que pela simetria, pessoal,
A probabilidade de Z estar entre menos 1,5 e 0 é a mesma probabilidade de Z estar entre 0 e 1,5, tá certo? E aí a gente acha essa primeira probabilidade aqui na tabela, né? Então veja bem, olha o detalhe. Probabilidade de Z estar entre 0 e 1,5. Ou seja, quem é o nosso Z crítico? Nosso Z crítico é 1,5. Se ele é 1,5, aqui a primeira parte inteira e primeira parte decimal de Z tem que ser 1,5 e aqui 0, né? Então fica 1,50. Né? Então para 1,50, a probabilidade vai ser 0,43319. Agora vamos encontrar a segunda probabilidade. A gente quer a probabilidade de Z estar entre 0 e 0,5, né? Então a gente localiza lá na tabela, vai ficar 0,50, é o nosso outro Z crítico, né? Então a gente vai encontrar que é 0,19146. E aí para a máquina A a gente já resolveu, né? Vai ser o resultado vai ser 0,62465 para a máquina A. Agora a gente vai fazer a mesma análise para a máquina B, né? A gente parte do mesmo raciocínio, pessoal, é a mesma coisa. Então vai ficar a probabilidade de x entre 80 e 120. Só que agora para a máquina B. A gente usa aquele mesmo raciocínio que nós utilizamos. A gente subtrai a média de B e divide pelo desvio padrão de B, né? Vai ficar 80 menos média de B sobre sigma B, menor do que x menos média de B sobre sigma B, menor do que 120 menos média de B sobre sigma B. Substituindo os valores, vai ficar 80 menos 100 sobre 25, menor do que ZB, lembrando do nosso Z lá em cima, pessoal, que é o x menos a média dividido pelo desvio padrão, né? Vai ficar ZB menor do que 120 menos 100 dividido por 25, tá certo? Em outras palavras, isso aí vai ser a probabilidade de ZB estar entre menos 0,8 e mais 0,8. E aí a gente faz uso novamente da nossa tabela da distribuição normal padrão, o mesmo raciocínio que nós utilizamos anteriormente, tá, pessoal? Então a gente quer o quê? A gente quer a probabilidade de ZB estar entre menos 0,8 e mais 0,8. Ou seja, a gente faz esse desenho aqui bem simples mesmo, com o nosso Z crítico estando entre menos 0,8 e mais 0,8, tá certo? E isso é a mesma coisa que o quê? Que a probabilidade de ZB estar entre menos 0,8 e 0, mais a probabilidade de ZB estar entre 0 e mais 0,8. Pela simetria, pessoal, isso é a mesma coisa que 2 vezes a probabilidade de ZB estar entre 0 e 0,8, tá certo? Lembrando que aqui o gráfico ele dá a probabilidade de Z estar entre 0 e um Z crítico, né? Ou seja, tem que estar entre 0 e alguma coisa. Então aqui a gente fez essa representação, probabilidade de ZB entre 0 e alguma coisa, que é 0,8. E aí a gente localiza esse elemento na tabela, né? Probabilidade de ZB estar entre 0 e 0,8. A gente localiza aqui, ó, 0,80. 0,8 aqui e o 0 aqui, ó, 0,80. A probabilidade vai ser 0,28814, tá certo? E a nossa resposta para a máquina B vai ser 0,5762, ok? Então, se a gente comparar a máquina A com a máquina B, a máquina A vai ter o resultado de 0,62 e a máquina B vai ter o resultado de 0,57, né? Então, a gente constata por esses resultados que a máquina A vai ser a máquina que vai desempenhar melhor, tá certo, pessoal? Porque ela tem o resultado mais elevado, ok? Então é isso, pessoal. Nessa videoaula eu queria trazer esse assunto para vocês. É um tipo de questão que muita gente se embanana em estatística para resolver, mas eu mostrei para vocês uma forma bastante intuitiva, bastante tranquila de resolvê-la, ok? Espero que vocês tenham gostado e até as nossas próximas videoaulas.